Oi, gente, sejam bem-vindos ao Arte pela Arte, que é o quadro neste canal que nós falamos sobre criatividade, fazendo miçanga, enquanto eu ainda não me mudo para a praia. Muito prazer, eu sou a Mari, sou copywriter, e eu falo sobre marketing dentro da minha perspectiva, que é de alguém que trabalha com produtos sensíveis. Muita gente me pergunta, nossa Mari, mas o que são produtos sensíveis? Eu nunca ouvi falar desse termo. Realmente é um termo que eu precisei inventar, porque os meus produtos e serviços, ou melhor, não só os meus, mas também os das minhas clientes, não combinavam com estratégias tradicionais, estratégias agressivas. E percebendo que esses produtos tinham várias características semelhantes, eu entendi que, na verdade, esse era um nicho. Esse era um mercado, na verdade, pouco explorado. Só que aqui no canal e no meu perfil, eu falo muito sobre marketing desse ponto de vista técnico. Então eu converso sobre gatilhos mentais, o que eu penso a respeito deles, eu falo sobre estratégia, falo sobre desenvolvimento de infoproduto, sobre a venda desses infoprodutos na internet. E conversando com a minha galera, eu percebi que, na verdade, essas questões técnicas, apesar de serem muito importantes, elas não eram as únicas que precisavam ser atendidas, observadas, trabalhadas com atenção, com carinho. Na semana passada, quando eu fui fazer a live que eu faço toda quinta-feira, que geralmente é focando nesses assuntos mais técnicos mesmo, eu pensei em abrir uma caixinha de perguntas e perguntar o que travava mais as minhas seguidoras na hora de produzir, né, na hora de criar conteúdo. E eu fiquei parcialmente surpresa quando eu descobri que os assuntos ou os temas que mais eram importantes para elas ou que estavam atrapalhando o trabalho delas não tinham a ver com a parte técnica, e sim muitas vezes com a parte artística, com a parte pessoal, com questões de autoestima. E nós vamos pegar essas caixinhas que sobraram, já que eu só escolhi uma para a live, e vamos falar sobre esses assuntos. A minha ideia para esse quadro é toda semana abrir uma caixinha e trabalhar em cima do que vocês me mandarem aqui em um vídeo para o canal. A propósito, não posso deixar aqui a minha miçanga à toa, né? Então, deixa eu mostrar o que eu vou fazer. Essa aqui é a minha bolsa. É uma bolsa pretinha, básica, que eu tava precisando. A minha bolsa pretinha básica tava toda destruída. Era daquele couro falso, sintético. Péssima ideia. E aí, ela tá assim agora. Esse é o tamanho dela. Ó, ela fica meio dobradinha assim, porque não tem nada dentro, né? Tem umas ferragens aqui dentro que eu botei. Ela tem essa tampinha, ela já tá com as duas argolas e eu tô agora na etapa de fazer a alça. Como eu já tenho um modelo de alça que eu vou produzir, que ele é pequenininho, fininho, pra segurar ela de mão, essa aqui vai ser a alça longa, que eu quero usar, tipo, transpassado, assim, sabe? Bem pra viagem. Já deixei uma argola aqui, bonitona, uma argola articulada, vou botar aqui. E vamos fazendo essa alça enquanto a gente conversa. Deixa eu colocar aqui as minhas bolinhas. O primeiro ponto que me chamou a atenção, dentre as várias respostas, né, da caixinha, foi que uma seguidora mandou assim: Mari, acho que falta energia para dar o primeiro passo. Rotina puxada no CLT mais o autônomo, né? Até esses dias, quando eu era CLT, era muito puxado trabalhar 8 horas por dia. E depois dessas 8 horas trabalhadas, chegar em casa e lembrar de postar um story e garantir que o post do dia tivesse feito e produzir algum conteúdo para a semana. Era muito desgastante. E eu encontrei uma forma de fazer isso ser um pouco mais leve, mas continuou sendo desgastante, tá? Só pra avisar. Muitos dos vídeos aqui do canal... Ih, gente, botei miçanga demais aqui nesse potinho. Muitos dos vídeos que estão aqui no canal são da época que eu era CLT. Acho que só tem os vlogs que são desse ano. Eu fiquei um tempo sem postar, né? E como eu fazia pra produzir, então, conteúdo pro Instagram e pro YouTube, tendo essa rotina muito louca, né? Era sobreviver ao longo da semana e produzir aos fins de semana. O sábado, pra mim, é um dia que eu não uso pra trabalho, nem pra criação de conteúdo por conta da minha religião. Mas o domingo é um dia que eu tenho, entre aspas, livre, certo? No domingo de manhã, então, eu usava pra gravar os vídeos da semana. Eu gravava uns 5 vídeos num domingo de manhã. Já deixava as roupas dobradinhas, né, depois de lavar, tudo pra não ter que passar antes de gravar. Eu acordava no domingo de manhã com o cabelo limpo, que eu lavei no sábado à tarde. E aí eu só precisava fazer a minha maquiagem, vestir a roupa e gravar. Depois, no domingo à tarde, eu muitas vezes só relaxava. Mas sempre que eu tava no pique, sempre que eu tava animada, eu já aproveitava para editar os vídeos. Eu editava eu mesma no CapCut, só tirando os respiros,
dando zoom entre um take e o outro, coisas assim, bem simples mesmo, nem colocava trilha muitas vezes, e uma legenda. A legenda era primordial, né? E deixava pronto os vídeos para eu ir postando de acordo com o meu estado de espírito em cada dia da semana. Era bom também, porque muitas vezes quando eu precisava passar a roupa ou montar os looks da gravação, eu já deixava separada para usar ao longo da semana. E aí teve uma semana que eu consegui fazer isso bem certinho, que eu usava a roupa do dia do vídeo. Bem aquela coisa assim, meio Manu Gavassi no BBB. Pois é, eu fazia isso. E eu achava bem legal. Só que o meu principal formato de conteúdo, vocês que me acompanham no Instagram sabem, quem não acompanha pode me seguir lá, que é Copy Mariana Santos. O meu formato principal são os carrosséis. Eu amo escrever carrossel. Eu sou copywriter, né? Não sou, assim, uma grande faladora em vídeos. Eu gosto bastante do YouTube, assim, porque eu posso ficar mais à vontade. Mas por muito tempo gravar Reels era um fraco, assim, um ponto fraco muito grande em mim. Na faculdade isso foi um problema, porque eu fiz jornalismo e o semestre de telejornalismo foi bem desafiador, assim, bem fora da minha zona de conforto. Mas sabendo que esse era um formato que eu tinha mais liberdade ou me sentia mais à vontade criando, o que eu fiz? Eu escrevia os textos desses carrosséis ao longo do dia, quando eu tava na academia, isso quando eu ia na academia, né, que eu ia muito pouco naquela época. Quando eu tava na academia, quando eu tava lavando louça, quando eu tava caminhando entre a minha casa e o trabalho, quando eu tava no caminho pra padaria. Então, esses momentos eram momentos que a minha mente ela ficava muito à vontade, muito relaxada, e as ideias vinham. Tem uma coisa pra falar sobre ideias daqui a pouco, tá? Mas eu vou aproveitar uma outra pergunta pra falar. E aí, nesse processo de caminhar por aí, viver a vida, as ideias elas iam acontecendo, chegavam à minha mente sem muito planejamento, eu escrevia o que dava. Às vezes eu conseguia escrever a ideia por inteiro, às vezes eu conseguia escrever só algumas frases que me vieram e tal, e deixava lá esperando. À noite, em algum dia da semana que eu não estava muito exausta, eu aproveitava para criar esses carrosséis. Ou então, no horário de almoço, mas eu não indico muito para ninguém não. É que eu sou um pouquinho enrolada, e aí quando eu não fazia à noite, eu aproveitava no horário de almoço, senão eu sabia que eu não ia fazer esse post nunca mais. Até porque meio-dia era o meu melhor horário para engajamento. Então, vários posts eu fiz no meu horário de almoço, vários. E aí, eu ia dando um jeito de manter a continuidade do conteúdo, de me manter ali sempre produzindo, mesmo que não fosse todos os dias, muitas vezes eu não conseguia postar todos os dias. Eu aproveitava, dava um jeitinho, né, de publicar pelo menos uma imagem única com uma frase de efeito, algo bem compartilhável. Ou então eu gravava um story, achava que ficou bacana, e legendava para postar no Reels. Esse tipo de macete a gente vai aprendendo com o tempo, conforme a gente faz. Mas o que é, assim, essencial para você conseguir dar esse primeiro passo? Você querer. Porque dá trabalho e é cansativo. Você realmente quer essa jornada extra? Porque até que você consiga viver do digital, você vai precisar usar o digital como uma jornada de trabalho, assim como você trata o seu trabalho CLT. E é desgastante. Você não é obrigada a passar por isso, tá? Você pode encontrar outras formas de fonte de renda, você pode fazer renda extra de outro jeito, não precisa ser pela internet. Você pode mudar de carreira, você pode, assim, estudar para fazer uma federal, fazer outra faculdade. Você pode ser voluntária em outro país, em um hostel. As possibilidades de mudança de vida são infinitas. O digital parece ser a mais cômoda e por isso tanta gente decide usar o digital para ter essa grande mudança, mas saiba que dá trabalho, como qualquer outro trabalho. Deixa eu olhar se a gravação tá funcionando, porque tá travado ali, tô morrendo de medo de não tá gravando nada, eu aqui mó batendo o maior papo com vocês. Só pra avisar, não é sempre que a gente vai fazer bolsa não, porque bolsa dá um trabalho danado. Então, pode ser que nos próximos vídeos do Arte pela Arte eu faça miçanga assim de pulseira, colarzinho, que eu adoro fazer também, mas bolsa é um trampo. Tô fazendo essa com a minha amiga, que mora aqui do meu lado, minha vizinha. E aí a gente tá fazendo bolsas iguais. Agora voltando pro assunto aqui. Depois que eu já dei um choque de realidade em todo mundo, falando o quanto é difícil trabalhar com digital, não é igual bater uma laje, tá? Capinar um lote, não é isso. Mas dá trabalho, principalmente se você não é da comunicação. Se você não tem experiência em comunicação, você vai penar um pouquinho para pegar o jeito. Mas depois que você pegar o jeito, as coisas vão ficando mais fáceis com o tempo também.
Não é nenhum bicho de 7 cabeças e tudo mais. Aí uma coisa, eu sempre falo bicho de 7 cabeças. Será que é monstro de 7 cabeças a expressão certa? Deixa aí nos comentários pra eu saber. E aí, galera, voltando aqui, né, no nosso assunto, você precisa de 2 coisas para conseguir conciliar o CLT com a sua empresa que está sendo construída no digital. Essas duas coisas são muita organização, porque se você não for organizada, não vai rolar, não vai dar certo. E a segunda coisa, além da organização, é criatividade. Você precisa ter ideias ao longo da semana. Você não pode deixar para ter todas as ideias no momento que você senta para gravar. Você não pode escrever os roteiros quando você vai gravar. Você não pode escrever os textos quando você vai criar o design do carrossel. Não é uma boa ideia, simplesmente não funciona, porque a sua mente já está ocupada em dar conta daquela gravação. Como é que você vai fazer a sua mente ficar toda sobrecarregada tendo que dar conta da gravação, da produção, do sei lá o quê? Calma lá também, né? Uma coisa de cada vez. Organização e criatividade. Como que a gente faz para ter criatividade? Aqui eu já vou para uma outra mensagem que eu recebi na caixinha, que é: me faltam ideias do que postar. Você precisa ter repertório para que as ideias elas sejam viáveis. Esse repertório vai ser construído não só pelo que você consome na internet, então as referências de outros criadores, e aí o seu consumo, né, das redes sociais precisa ser ativo e não passivo, mas também de toda a sua vivência sociocultural, seu repertório sociocultural mesmo. O que os seus avós te contavam quando você era criança, onde você cresceu, o que você gosta de comer, as coisas que você gosta de fazer, o que você assiste, o que você lê. E quanto mais você conseguir tirar suas referências da internet e colocar elas na vida real, então transformar o seu banco de ideias em algo mais rotineiro e não algo que você faz quando entra no Instagram para pesquisar o que você vai postar no dia, mais original e autêntico será o seu conteúdo. E por que eu tô dizendo isso? Porque tá todo mundo consumindo a mesma coisa na internet. Você pode olhar aí as trends, tá todo mundo fazendo as mesmíssimas trends, é sempre a mesma coisa que a galera posta. Eu vejo um vídeo, acho legal, e eu penso, nossa, eu acho que eu devia fazer um vídeo assim. 2 minutos depois, eu já não aguento mais ver tanto vídeo idêntico. Então, por experiência própria, eu sei que o consumo de referências pelo Instagram vai deixar o seu conteúdo muito básico, muito mais do mesmo. Eu diria, inclusive, para você tentar abolir isso da sua vida. Não é que você não vai consumir, tá? É você não colocar o Instagram como o suprassumo das referências do que você produz dentro do seu perfil. Por favor, faça-me esse carinho aí pelo bem da nossa saúde mental. Até porque dentro do marketing digital, eu tenho visto que os criadores, eles estão canibalizando o conteúdo. Essa que é a expressão que eu tava procurando. As pessoas, elas estão produzindo propositalmente coisas repetitivas porque elas sabem que vai dar certo. Mas até que ponto dar certo é garantia de qualidade do que você está produzindo? Como assim, Mari? Algumas métricas, elas são métricas de vaidade. A gente tem que aceitar isso. Curtida e visualização não coloca dinheiro no seu bolso, a menos que você seja influenciadora digital. Mas não é influenciadora digital se você tem menos de 50 mil seguidores. Eu não sou influenciadora digital. Eu sou uma infoprodutora, eu vendo meus produtos e sou prestadora de serviço. Coincidentemente, ou não, o meu perfil agora tá com 30 mil seguidores, 30 e alguma coisa, porque eu faço bem o meu trabalho, que é ser copywriter, que é produzir um bom conteúdo. Então, é um perfil grande para uma prestadora de serviço e minúsculo para uma influenciadora. Eu não sou nem micro-influenciadora, eu sou nano-influenciadora. Se eu fosse, no caso, né? Se a gente for colocar aí nesse modo de medir as coisas. Se você não é influenciadora digital, então a quantidade de pessoas que veem o seu conteúdo não é a sua métrica mais importante. A sua métrica mais importante é a quantidade de pessoas que clica no link da sua bio. É onde elas fazem a compra, né? Então, se ninguém tá clicando no link da sua bio, pode ser que elas te achem super engraçada, super interessante, super inteligente, mas elas não estão dispostas a pagar pelo seu trabalho. Isso é um problema. Então, as suas referências, elas precisam te diferenciar no mercado das outras pessoas que fazem o mesmo que você,
para que quem te segue tenha um motivo para te escolher e não escolher as outras pessoas que falam a mesma coisa. E aí a gente cai no erro de pensar que o conteúdo ele precisa ser sempre inédito, o que não é verdade. Você não precisa falar algo que nunca foi dito. Você só precisa falar algo para o público certo. E existe um público que só está disposto a ouvir essa mensagem ou esse discurso ou contratar esse serviço se for de alguém com as suas exatas características. Isso foi uma pergunta também que mandaram aqui, deixa eu olhar. Ó, a mensagem foi: achar que tudo do meu tema já foi dito. Provavelmente já foi dito mesmo. Quando eu tava lendo o livro 12 Notas sobre a Vida e a Criatividade, eu até dou risada quando eu cito esse livro, porque, assim, eu cito ele em uma quantidade exagerada de conteúdos que eu produzo, sabe? Quando eu tava lendo 12 Notas sobre a Vida e a Criatividade, do Quincy Jones, ele contou que ele foi fazer aula, agora eu não vou lembrar direito as informações, tá? Não vão levar muito a sério o que eu vou dizer agora, porque os dados exatos podem estar errados. Mas ele foi fazer aula na Europa, se eu não me engano em Paris, com uma professora que ela era muito respeitada por ser uma excelente arranjadora. Então, o cara era produtor musical, foi produtor musical do Michael Jackson, do Frank Sinatra, de uma galera gigante. E o produtor musical, ele monta, tipo, quais são os instrumentos que vão aparecer nessa música. Não só a melodia e a letra, que pode ter sido composta por outra pessoa, naturalmente, mas ele vai falar, aqui tem que ter uma bateria, aqui o som tem que subir, aqui tem que acontecer X, Y, falando de um jeito muito raso, como eu não sou uma profissional da área, tá? Mas, como arranjador musical, ele precisava ter um conhecimento absurdo do que pode ser feito dentro de diferentes gêneros musicais. E aí ele foi estudar lá para compor para orquestras, né? Eu acho que foi isso. Aí, essa professora dele disse assim, que antes de tentar criar algo novo, ele precisava estudar exaustivamente tudo o que já tinha sido feito antes dele, porque é ali que estava a riqueza. A gente quer sempre pensar em algo novo, sempre algo inédito, nós queremos arrasar, mostrando quanto nós somos inteligentes e tudo mais. Eu também quero, essa que é a realidade. Imagina você descobrir uma coisa que vai revolucionar o mercado, pô, super legal. Mas dá trabalho pra caramba, e não é garantido que você vai conseguir fazer isso em vida. Pode ser que você só consiga interpretar e compreender aquilo que já existe. E isso é bom também, isso não é um problema. E eu fiquei pensando sobre isso, e sobre a frase dessa professora pra ele, e ela dizia que existem 12 notas, né, na nossa partitura, pelo menos aqui no Ocidente, e que antes de tentar descobrir a próxima nota, era essa frase que eu tava tentando lembrar quando eu expliquei o que ela quis dizer. Mas antes de tentar descobrir uma nova nota, ele precisava estudar tudo que já foi feito com as 12 que já existem. Então, acho que quando a gente fala sobre criação de conteúdo, principalmente pensando que nós somos prestadores de serviço e não influenciadores, é muito mais sobre colocar a nossa personalidade e alcançar as pessoas certas do que falar algo novo, ser revolucionário. Eu, hoje, tenho dentro da minha base de seguidoras muitas psicólogas, muitas artistas, artesãs e muitas pessoas que trabalham com marketing também. Recentemente começaram a me seguir muitas nutricionistas, enfermeiras, médicas da área da saúde, né? E eu entendo que toda essa galera faz todo sentido que esteja me acompanhando, já que essas são áreas extremamente delicadas. Não dá pra gente fazer um marketing agressivo trabalhando com isso, sabe? E essas pessoas que começaram a me seguir, elas têm algumas coisas em comum. Geralmente elas têm algum pet, muitas vezes gato. Elas gostam de estar em contato com a natureza. Elas usam coisas que valorizam o trabalho artesanal. Algumas elas são mais modernas, mais daquele estilo elegante e tudo mais. E elas vão para um artesanal meio que manufaturado, assim, sabe? Tipo, bolsas que são feitas à mão com auxílios de máquinas. Outras são mais igual eu, assim, e gostam do artesanato, que ele tem marcas da manualidade, que ele tem marcas de imperfeição, que usa materiais naturais ou materiais simples, baratos. E o que enriquece a produção da peça é o trabalho manual ali feito, né? O talento empregado. E essas seguidoras, que tem tudo a ver comigo, elas não comprariam produtos de marketing de uma pessoa que fosse de um meio mais executivo, que usasse roupas super formais, que os vídeos fossem ultra produzidos, com luzes de LED coloridas na parede atrás, sabe? E existe público para todo mundo, inclusive para essa galera que eu tô descrevendo. Mas as minhas seguidoras gostam de consumir aquilo que eu produzo.
As minhas clientes compram aquilo que eu vendo. As minhas mentoradas, elas me escolheram como mentora porque elas se viram em mim em algum aspecto e perceberam que a minha metodologia, se funcionava para mim, que tinha tanto em comum com elas, também funcionaria para elas. O vídeo de hoje não é um vídeo muito longo e eu não terminei de fazer a bolsa. Eu acho que eu ainda consigo fazer essa bolsa, trabalhar em cima dela ao longo da semana. Mas eu queria muito mostrar pra vocês uma bolsa que já tá pronta, porque eu amei como ela ficou. Olha, eu botei até um saco de miçangas dentro pra ela ficar firminha. E ela é assim. Olhem que fofinha! Ah, ela não é linda? Eu peguei uma referência do Pinterest, é de uma loja, na verdade, que ela faz, dessa padronagem, né? Do roxo e do verde. E essa lateral eu fiz inspirada nas bolsas Bambolê e Mini Bambolê, eu acho que é da Missy, se eu não me engano. Depois dá uma pesquisada, gente, é uma bolsa linda. E ela tem a lateral bem grossa, assim, eu acho linda demais. Aí eu aproveitei para fazer a minha nesse modelo. A minha também é um pouco mais gordinha do que da loja que eu vi que vende. E eu não faço para vender, tá? Só para deixar isso bem claro, eu não copiei ninguém para vender, não. Eu copiei para mim. Será que tá permitido copiar para si mesmo? Me conta nos comentários, curta esse vídeo se você gostou, se você assistiu até aqui. E como já é uma tradição aqui no canal, deixe nos comentários o seu emoji de planta preferido, para ficar tipo um jardim quando eu olhar. E não esquece de se inscrever, porque nós teremos vídeos toda terça-feira agora, dentro do quadro Arte pela Arte. Um beijo e até mais!